A Joana Alegre, em apenas 5 minutos da nossa existência juntas, já me deu a conhecer uma palavra e um sítio. Obrigada por isso, Joana. De nada. Bem-vindo ao curto-circuito. Muito obrigada, é um gosto. Joana, tu escolheste este sítio, primeiro de tudo, porque é que tu escolheste este sítio? É especial para ti? Olha, na verdade estava planeado fazermos noutro sítio, mais longe de Lisboa. Ok. Mas que era dentro desta estética. Portanto, o que era importante para mim era uma estética queirosiana, do início do século XX, para dar aqui dignidade à ciclotímica. E eu à partida achava sempre que ia ser impossível fazer no Grêmio, mas tentei. Perguntei. Nós estamos no Grêmio Literário, que é uma cena que eu desconhecia, mas super é exclusivo, lindo. um sítio muito, muito bonito, de um grande requinte. E eu, pronto, olha, tenho às vezes aquela filosofia do não ser sempre garantido, então escrevi um mail, fiz um telefonema e qual não foi o meu espanto que, com enorme gentileza, eles apoiaram a iniciativa e eu pude filmar aqui o Ciclotímica e pronto, para mim era perfeito. Claro. Portanto, este sítio, ao fim e ao cabo, ainda era mais ideal do que nós tínhamos pensado inicialmente, portanto foi mesmo perfeito. Ciclotímica, que é o teu single, o teu mais recente single, mas antes de falarmos disso, tendo em conta que isto é tipo uma alta definição da SIC Radical, estás a ver? Ok. Temos de ir mais para yeah. Agora eu perguntava o que diziam os teus olhos, mas não, vamos falar da tua bio do Instagram, que é uma cena muito mais SIC Radical. Tu na tua bio tens a parte da música, depois tens surfer e mãe. Achas que estas três coisas é que te definem? Eu escrevi isso assim um bocado às três pancadas, confesso. Eu a tentar ser deep. Não, mas às vezes quando se é mais deep, porque eu acho que é onde eu divido mesmo o meu tempo. A maior parte do meu tempo é nessas três coisas e eu acho que onde tu divides o teu tempo é onde tu estás, é quem tu és. Sim. E portanto, essencialmente, se eu tivesse que me definir em três palavras, era isso: música, surfista e mãe. E como é que a parte de ser mãe? Eu também sou mãe há pouco tempo, então eu tento sempre fazer terapia com pessoas que são pais e mães dos convidados. Como é que tu arranjas tempo também para criares e para continuar a ser criativa? Foi difícil para ti? Ao início foi, porque é sempre uma adaptação. Não vou estar aqui a ser hipócrita e a dizer não, foi tudo ótimo, foi tudo uma maravilha e tal. Não, mas eu acho que o segredo teve sempre na inclusão. Portanto, a partir do momento em que eu tentei incluir o meu filho em tudo o que eu ia fazendo, sabes, não me cortar a nada só porque estava com ele, não, tipo, bora. Vai ser o meu filho, portanto, para a vida toda, então temos que ser companheirões e eu estava muitas horas, portanto, passava muito tempo sozinha com ele. Aquelas coisas, aqueles hábitos de ir fazer um passeio à beira-mar, na maré vazia. Punha o marsúpio, lá vinha ele comigo, bora, siga. Tinha que tocar, ele ficava ali, dava assim umas arranhadelas na guitarra, mas estava ali comigo, pronto. Sim. E então fui tentando ao máximo incluí-lo nas coisas que eram mais importantes para mim. E eu acho que isso até nos uniu mais. E tu sentes que o filho de músico será? Não sei se os teus pais são músicos, não sei. Tu foste a primeira? Eu sou. Agora é engraçado, tenho uns sobrinhos que são muito mais musicais e que já estão a explorar muito mais isso, mas antes de mim eu acho que só gerações mesmo anteriores. Os meus avós tocavam. Sei que o meu avô Chico, que era o pai do meu pai, dava uns toques na guitarra portuguesa e fazia uns fadunhos, mas eu nunca assistia a nada disso. Portanto, eu nunca partilhei disso. Sei que havia uma inclinação para a música no lado do meu pai. A minha mãe estudou piano durante muitos anos. Então há música. Mas eu nunca contactei com isso, percebes? Se calhar está no ADN. Não sei. Não sei. Talvez esteja naquilo que tu passas em termos de consumo cultural. Pois é. Mas eu nunca vi a minha mãe tocar piano, por exemplo. Então como é que tu decidiste, qual é que foi o momento em que tu decidiste tirar formação? Tu tens formação clássica? Tenho clássica e jazz. Ok, e quando é que tu decidiste que música seria mesmo a tua vida e a tua profissão? Não foi assim uma decisão, porque eu fui sempre, desde pequenina, que eu subia para cima das cadeiras e começava a cantar. Tinha essa coisa. Durante muito tempo achei que foi o oposto, que isto não era uma profissão. Okay.
que era quase um estigma, porque é que eu tinha que ser isto, porque eu só quero fazer isto. Mas pronto, obviamente as coisas evoluíram e em Portugal também tem evoluído bastante, o meio tem estado a profissionalizar. Eu comecei a perceber, não, é possível construir uma carreira a partir disto. Eu acho que também por não ter contacto com pessoas da área, eu não tinha essa noção de que era possível fazer carreira disto, não é? E havia as pessoas com quem eu tinha contacto tinham uma visão assustadora. Ai, vida de artista, isso não vai dar e tal. Então demorei algum tempo, mas cheguei ali aos 30 anos e decidi, não, agora vou fazer isto o tempo inteiro e vou fazer resultar. Mas é uma inspiração também para quem está a ver o curto-circuito. Há pessoas que pensam, já tenho 30 anos, não tenho bem direito de fazer o que eu quero. A Tina Turner furou, tinha quase 50 anos. Exato, sim. Atenção, feita atenção. Mas há muitos exemplos de pessoas... Há muitos exemplos. Que quer dizer, não há uma idade para tu decidir o que é que queres fazer. Não, eu acho que o que determina é o teu drive, é a tua noção de que não, eu agora vou fazer tudo por tudo para que isto resulta. Agora, quando as pessoas estão meio gás, ainda, eu não sei como é que isto se faz, se calhar é melhor ter aqui um plano B. E tu acabas por dispersar a tua energia. E não te entregas a 100%. Exato, não estás a entregar, não estás focado, não estás com aquele drive que leva tudo à frente, não é? Sim. E eu estava na música já há alguns anos, mas sempre a trabalhar noutra área, na área onde porque eu também me formei noutras coisas, fiz sempre formação em mais do que uma coisa. Só tive aquele drive mesmo depois de ser mãe. Às vezes é preciso esse clique. Aquele abre-olhos. Tu há 2 anos participaste no Festival da Canção. É verdade. Nessa altura já te dedicavas a 100%? Sim, o que precede a ida para o The Voice é a decisão de agora vai tudo. Então tu decidiste, vou fazer tudo. Sim, portanto, a ida para o The Voice foi imediatamente depois de eu me ter despedido do meu antigo trabalho. Ok, então aí ganhaste a coragem para mergulhares de cabeça. Foi completamente um ato de fé, de coragem, um exercício de muito risco pessoal. Sim. Mas compensou. Ai, sem dúvida. E também há aqui uma questão que eu acho que foi importante para ti e continua a ser: tu tens uma colaboração com o Sérgio Godinho. Sim. Como é que surgiu isso e o que é que isso te faz sentir? Foram coisas que foram surgindo, foi a partir do momento em que eu fui ao The Voice, depois fui ao festival, consegui chegar à final sendo um artista independente, não é? E tendo a começar a afirmar-me só há pouco tempo, relativamente pouco tempo, não é? Apareceram pessoas fantásticas como o José Cid e o Sérgio Godinho e o Jorge Palma, grandes mestres, não é? Que de alguma forma mostraram a sua solidariedade e que me foram apoiando. Com o Sérgio tenho uma participação no Conta-me uma Canção. O Jorge Palma participou num projeto que eu desenvolvi, que é o Um Só Dia, que é de homenagem à poesia cantada do meu pai, e cantou várias vezes em dueto comigo um tema meu, que é uma maravilha. É uma maravilha a experiência. Não sei se o tema é uma maravilha. Não, é uma isso maravilha. Deixo para as pessoas decidirem. E o José Cid, ainda não fiz nada com ele, mas vou ter que fazer. Já participei num concerto online dele, toquei umas canções e conversámos bastante, mas tem sido um super apoiante, super amigo e é um privilégio. Ficas assim a sentir que cumpriste ali qualquer coisa da bucket list quando tens pessoas destas a dar o apoio delas. Pode ter certeza que ainda há muito mais destas para nós sabermos. Antes de falarmos de ciclotímica e do próximo álbum da Joana, Luas, vamos falar também, não sou eu que vou falar, é o Ricardo, com a Soraya Tavares, que é uma artista super talentosa também. Ai, que momento tão bonito do nosso Ricardo com a Soraya. Eu gosto das pessoas que dizem o nosso Ricardo. Estou de volta com a nossa Joana, Joana Alegre. Joana, ciclotímica, vamos agora falar do teu single, do teu mais recente single, gravado aqui, o clipe gravado no Grêmio Literário. O que é dizer ciclotímica? Eu não conhecia essa palavra. Ciclotímica vem de ciclotimia, que é um transtorno do espectro da bipolaridade. Portanto, é uma condição psiquiátrica, mas de muito difícil diagnóstico. Ou seja, é daquelas coisas na área da saúde que cai naquele limbo. Tu nunca sabes bem se a pessoa é, se não é. Portanto, ainda é uma coisa assim muito... Ainda não é muito conhecida. Sim, numa zona de fronteira. Pronto. Sim. Porque às vezes pode ser só personalidade
As pessoas podem achar, ela é assim. A canção pega exatamente nessa possibilidade, percebes? Que é uma zona de fronteira onde se calhar todos somos um bocadinho malucos. Sim, todos temos uma coisa qualquer, não é? O que não pode ser é continuar a usar a saúde mental como um insulto, não é? Pois ainda é muito. Antigamente havia imenso aquela coisa de chamar, és autista. Sim, esse estilo de coisa. E isto, a canção vem precisamente de estar a ouvir uma conversa onde a palavra estava a ser usada um bocado dessa forma. Mas a palavra ciclotímica? Sim, ciclotímica. Eu primeiro fiquei, mas o que é que isso quer dizer? Porque ninguém sabe o que é que quer dizer ciclotímica, a menos que sejas psicólogo. Exato. Mas eu não sabia e depois fui perceber o que era e a pessoa em questão explicou-me. E depois o contexto todo em que estava a ser usada a palavra fez com que eu me inspirasse a escrever a canção. E muito relacionado com esta ideia de que é muito mais fácil as mulheres serem apelidadas de loucas e marginalizadas, e se uma mulher é muito assertiva e tal, é conflituosa, não é? É muito mais fácil a coisa resvalar para aí com as mulheres. Eu acho que ainda é. E a música fala também como se fosse uma mulher. Exato. Fala de uma mulher. Precisamente. Portanto, a ideia é trazer essa dignidade. Eu inspirei-me naquelas escritoras tipo Sylvia Plath, Virginia Woolf, mesmo a Flor Bela Espanca, porque não é? Do início do século, que se calhar eram todas ciclotímicas também, não é? Sei lá. Sabemos. Não sabemos, mas tantas mulheres brilhantes que foram marginalizadas, muitas delas foram parar a manicômios e tudo mais, por ser tão facilitada esta estigmatização através da saúde mental. E a inspiração veio daí. Tu sentes que um homem, por exemplo, que ouça esta música vai-lhe dar ali algum clique? Acho que sim. Eu acho que tudo o que tu fazes com uma energia positiva. Porque a música tem uma energia super positiva, não é de ralhete. Não é. Eu acho que é tipo pegar na coisa, desconstruir, estás a ver? E espelhar de uma forma graciosa, com graça, graciosa de classe e graciosa de ter graça, percebes? Sim. E eu acho que quando as coisas são assim, sem aquela pressão social e a moralização, o julgamento, também dás espaço para que quem está ali meio encrespado relaxe e comece a fluir, pronto, e a parar também essas pessoas de julgar e de estarem sempre numa postura se calhar menos tolerante e perceber que malucos somos todos. Exato. E toda a gente tem o seu quê de loucura. Luas vai sair em 2024. Porque é o nome do álbum. Já tens as músicas todas antes de continuar? Já não estão todas gravadas, ainda estou a gravar, mas estão todas compostas e acabadas. Eu ia perguntar se deste o nome antes ou depois já teres as músicas feitas. Não, eu geralmente dou sempre depois de ter a noção do que é. Eu ainda faço álbuns à moda antiga, sou apologista disso. Para mim, se eu vou fazer um álbum, tem que refletir uma determinada fase que eu tive a passar. Pronto. Ok. E, é sempre biográfico? Não é que seja biográfico, tudo o que tu fazes artisticamente tem um quê de biográfico, não tem necessariamente de ser na primeira pessoa. Exato. Tanto que a música ciclotímica não sou eu. Exato. Mas podia ser. E também podia ser eu, que é engraçado. Mas não sou. Tem a ver com essa fluidez, não é? De tu podes estar a fazer uma coisa que vai refletir de alguma forma aquela fase que tu passaste. O meu último álbum, Centro, eu estava muito a tentar centrar-me, não é? Tinha-me despedido, estava a querer dedicar-me à música a 100%, portanto estava à procura desse centro. Este álbum Luas vai refletir aqui uma fase mais noturna, mais visceral, de fases. Portanto, de tu sentires mesmo no corpo e no que fazes e no que crias, especialmente, as tuas fases, desde alturas em que estás mais solar, mais bem disposto, otimista, cheio de força vital, às fases mais reflexivas, mais até tristes, mais profundas, de crise existencial. E tu consegues criar em ambas as fases? Eu crio mais quando estou com a neura.
Ok. É verdade, mas muitos artistas dirão a mesma coisa, eu acho. Sim. Porque quando tu estás feliz, estás a querer desfrutar dessa felicidade. Não estás a querer tipo exorcizar, se calhar, ou pôr cá para fora. Acho que uma pessoa está mesmo num momento de felicidade, está ali a viver aquilo, não é? O máximo que puder. Também já me aconteceu criar por estar a sentir isso. Sim. Mas este álbum foi essencialmente tudo muito composto e escrito à noite, aquela coisa tipo ia para a cama cansada e de repente levantavas-te da cama, tinha que me levantar, tinha que ir escrever e tal. Eu ia te perguntar como é que era o teu processo, tipo, tu... Não costuma ser assim. Não? Mas tu não costumas ter tipo uma rigidez de eu tenho de fazer qualquer coisa todos os dias? Não. Como é que é o teu processo? Eu acho que aí fui um bocado influenciada pelo que vi no meu pai. Ok. Porque o meu pai não é aquele tipo de escritor que se levanta, tem umas horas para se sentar à secretária. Não, aquilo é tudo muito espontâneo. E eu, se calhar por ver as coisas assim, também sou assim. Se tem que ser, tem que ser. Já me aconteceu ter que estar no meio de um sítio qualquer, ter que sair, ir, sei lá, pegar no telefone, gravar uma ideia, estar a guiar no carro, ter que encostar o carro, parar, gravar a ideia e depois chegar a casa e desenvolver. Portanto, é tudo muito espontâneo. Mas geralmente é durante o dia, não é à noite. Agora houve aí qualquer coisa, qualquer fase da lua que te puxou para aí? Foram muitas canções e muitas coisas que eu fui escrevendo à noite. E não era... Já tinha acontecido, claro, porque eu também às vezes sou um bocado notívaga. Mas não com esta intensidade. Então houve aí mesmo um chamamento. Mas como é que tu... defines o teu dia? Tu não há um plano para os teus dias? Normalmente na parte da manhã sou mais produtiva assim ao computador, a fazer coisas chatas. A parte mais burocrática? Sim, que é para despachar logo. E depois tenho sempre que tocar um bocado para uma questão de prática mesmo. Sim. Mas toco o que me apetecer. Não estás a pensar que tenho que fazer coisas para o álbum? Há coisas que tenho que treinar, por exemplo. Okay. Que eu sei que vou fazer uma apresentação ao vivo, etc. Então ensaio, mas tento sempre conciliar o dever com o lado do prazer, daquilo que me apetece tocar, para ir desenvolvendo de uma forma prazerosa e trabalhando de uma forma prazerosa as coisas que eu depois também mais tarde sei que vou ter que estar preparada para fazer de qualquer forma, portanto vou tentando conciliar as duas coisas. E como é que tu lidas com a espera de o álbum vai sair em 2024, no início? Primavera. Então ainda falta praticamente um ano. Exato. Como é que tu lidas com essa espera, tendo em conta que já está quase tudo pronto, não está tudo gravado, mas como é que lidas? Lido com o ir gravando, ir com a ajuda do choro produzindo, dando os arranjos que eu tenho imaginados na minha cabeça, mas que o choro me tem estado a ajudar a materializar, a pensar nos vídeos. Tu é que pensas sempre nos vídeos? Eu penso muito nas ideias, sim. O conceito tanto do nó como deste partiram de uma ideia geral minha, que depois o Pedro Ivan e o Luís Cunha, que ele é Água no Instagram, mas na vida real é Luís Cunha. Mas agora às vezes chamamos as pessoas pelo nome do Instagram, às vezes sei, porque quando contactas com a pessoa achas que a pessoa se chama assim. Claro. Mas pronto, Luís Cunha. Eles depois aprofundam, não é? E fazem com que tudo fique maravilhoso. Mas as ideias gerais tenho sido eu a dar e tenho a sorte de ter uma equipa fantástica a trabalhar comigo que me ajuda depois a aprofundar e a fazer tudo o melhor possível. Olha, esta é a entrevista melhor possível até agora para mim também. Ainda vamos continuar. Obrigada. Não, está a ser mesmo incrível. Nós vamos continuar, mas primeiro, infelizmente, temos de ir ter com o Luís. Ele foi à conferência de imprensa do Superboc Super Rock, então está aqui a estragar um bocado. Não está nada, porque é o Superboc e é bem fixe. Ai, que bem que se estava no Meco, mas aqui também se está muito bem, no Grêmio Literário. Joana Alegre escolheu este sítio, deu-nos a conhecer este sítio e vocês também. Quer dizer, não, é um bocado privado, não podes vir aqui à balda. Não, mas é bastante acessível. Sendo privado e tendo um ambiente exclusivo, eu acho que falando, telefonando, é um sítio acessível. Ok. E é aberto ao público durante a semana. Pronto. Podes entrar, podes visitar. Então, venham cá que isto é mesmo muito agir. Tu gostas mais de dar espetáculos tipo, em sítios assim, ou estávamos agora a falar do Superboc, por exemplo, ou num contexto de festival? Gosto das duas coisas. Não há um preferido? Porque como eu toco guitarra,
Não toco muito bem, mas toco. E gosto de cantar e tocar. Gosto de ter essa oportunidade também do contacto mais, daquela conexão mais íntima, mais imediata com o público. Só que eu também gosto de festa e também gosto de estar aos saltos num palco e sentir aquela energia avassaladora de ter muito público ali contigo a cantar. E graças a Deus já pude experimentar isso poucas vezes, mas pude. E gostava de ter mais disso, mas gosto dos dois formatos, muito. E qual é o formato que tu gostas mais enquanto artista? Tu gostas mais da parte de estar a criar ou dessa parte do espetáculo? Olha, durante muitos anos sofri imenso com timidez e reserva, tinha muito pavor do palco. Isso também me fez demorar aqui a chegar àquela decisão. Mas depois do The Voice, que foi assim uma terapia de choque. Pá, é uma exposição. Aquilo é uma terapia de choque. E aquela coisa da rapidez de ter que ir e tal, e os diretos. De repente, isso, mais a pandemia, fez com que houvesse aqui uma mudança qualquer na minha forma de sentir as coisas. Sim. E hoje em dia eu adoro estar com as pessoas, tipo, tocar, para mim é fantástico, é assim uma ligação. Agora, não há nada como criar, são duas coisas muito diferentes. E também não consigo compará-las. Eu estou só a pedir coisas favoritas, não sei porquê, mas agora eu vou pedir uma que não é bem favorita, mas tu tens já um histórico de ter trabalhado com mestres da música. Tu imaginas-te a trabalhar com alguém, tipo um rapper da nova escola? Claro que sim, porque não? Conseguias imaginar-te com... Eu acho que algumas das pessoas que melhor escrevem por aí são rappers. E portanto, a partir do momento em que há peso na mensagem, há sempre ligação. Mas não há aquela cena tipo meio... Não é preconceito, mas às vezes quem tem formação clássica e de jazz... tem um bocado o preconceito, eu vou dizer, porque não consigo arranjar outra palavra, com quem não tem formação e com quem tipo escreve umas coisas, apesar de ter imenso valor. Olha, eu não tenho preconceito nenhum, até porque eu tenho alguma formação, mas podia ter muito mais. Ok. E portanto não tenho mesmo preconceito nenhum. Acho que eu já vi pessoas que, sem saber nada de música, sabem muito mais de música do que gente que tem doutoramentos. Porque tu estavas a dizer, tu desde pequena que cantas. Há coisas que estão inscritas, claro que as pessoas podem aprofundar e melhorar, mas para mim o que eu aprecio mesmo é a humildade. E as pessoas estarem à vontade umas com as outras sem preconceito, lá está. Tu sentes que neste meio ainda há muita humildade? Ainda consegues encontrar pessoas humildes? No meio da música, no meio este meio artístico? Eu acho que é como em todo o lado. Acho que há pessoas mais humildes, há pessoas menos humildes. Eu, as pessoas com quem tenho a sorte de me sentir próxima e com quem me identifico, tento ao máximo nutrir essas relações e guardá-las e aprofundá-las, e os outros sigam a vida deles. Exato, desde que não me apareçam à frente. Em ciclotímica, tu falas dessa questão das mulheres também às vezes serem vistas como loucas. Tu tens esse cuidado quando estás a trabalhar em equipa, tu pensas, eu não posso ser conflituosa, ou não posso fazer isto, ou és uma pessoa assertiva que sabe aquilo que quer e diz as coisas como elas são, com a educação, claro. Eu venho de, se calhar, antigamente ter sido uma pessoa um bocado mais bruta e até explosiva. Oscilava, era assim, tinha um lado mais de surfista, muita zen e tal, mas depois quando me irritava aquilo era assim uma coisa, ficava zangada mesmo, e era tudo preto no branco. Venho de um passado assim para hoje em dia tentar ao máximo perceber o que é que está por trás das atitudes das pessoas. Okay. Acho que toda a gente devia fazer terapia. É tão importante, porque consegues mesmo incorporar essa tolerância que te dá uma perspectiva muito mais conhecedora da vida e do outro, e eu acho que não há empatia, não há de facto aquela capacidade de compaixão quando tu não tens essa primeira capacidade de ver o outro. Exatamente. De perceber o que é que está por trás daquela atitude. Olha, a conversa mesmo muito inspiradora. Obrigada, Joana. Só para terminar, antes de sair o álbum Luas, ainda vais lançar mais singles? Vou tentando lançar o máximo de singles que conseguir. Ok, então se calhar ainda vamos falar até lá. Eu adorava. Vamos ver. Continuávamos a conversa. Exatamente, obrigada, Joana. Obrigada, Maria, foi um prazer. Obrigada.